Shabbat Shalom! Estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo da Parashá, o estudo da porção da Torá da semana. A Parashá de hoje é Vaigash. Vaigash. Ele se aproximou, encontra-se em Gênesis capítulo 44, versos 18 até o capítulo 47, verso 27. Hoje, 4 de janeiro de 2025, ou 4 de Tevet de 5785. Vamos iniciar então. Como tópico da nossa Parashá, nós vamos falar sobre a astúcia de José para deter seus irmãos, a humildade e súplica de Judá. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. O encontro de José com seu pai. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai e como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E vamos a uma introdução, uma rápida introdução daquilo que nós iremos falar. Na porção da semana, a expressão aproximou nos fala muito sobre arrependimento ou, se preferir, reparação. Tikkun é uma palavra hebraica que nos dá um conceito mais amplo de arrependimento. Não é uma questão de deixar de fazer, mas de corrigir o mal que foi feito. Como, por exemplo, o episódio com Zaqueu, em Lucas capítulo 19, verso 8, que diz o seguinte: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Isso é um tikkun, porque ele não apenas se arrependeu do que ele tinha feito, mas como ressarciu todo o mal e corrigiu o mal que ele havia feito. Outro ponto também foi o que aconteceu com Judá. Ao ver que o cenário iria se repetir, ou seja, que cenário? O cenário de Benjamim, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com José, ou seja, Benjamim ia ficar preso ali, né? Tenderia a isso se Judá não se manifestasse em arrependimento. Então, ele pensando nisso e vindo à mente todo o sofrimento que ele passou, todo o sofrimento que José poderia estar passando, porque ele não sabia que José era efetivamente o regente do faraó, e todo o sofrimento que o pai havia passado e estava passando, porque acreditava que José havia sido morto. Então tudo isso passou como um relance na cabeça dele, e ele decidiu em seu coração fazer um tikkun, ou seja, a gente vai ver mais tarde que não apenas ele se arrependeu do que fez, mas corrigiu o que fez. Essa árvore aí é um sicômoro, que é uma árvore típica de Israel. Aí no caso foi em Jericó que eu tirei essa foto, e foi uma árvore similar à que Zaqueu subiu para ver Jesus passar. Então Zaqueu, assim como Judá, mostraram um arrependimento e deram prova desse arrependimento, ao passo que corrigiu tudo aquilo que eles fizeram. No primeiro dia, ou seja, no domingo passado, nós temos Gênesis capítulo 44, verso 18 e até o capítulo 44, verso 30, que diz no 44, 18 o seguinte: Então Judá se chegou, ou seja, esse se chegou é Vaigash, é daí que vem a expressão Vaigash. Esse se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. Nesse momento, Judá está chamando José, que ele não sabia, de meu senhor, e se prostrando diante de José, como o sonho de José
havia dito que eles fariam. E nesse momento apenas Judá, mas há um momento em que todos eles se prostram, em vários momentos nesse processo, em todos eles se prostram, os feixes de trigo se prostram diante de José, como José havia predito em seu sonho. Ai, Senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos, meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Nesse momento, Judá, ele não apenas se prostra, mas conhece a hierarquia e o status de José dentro do Egito, que era como Faraó. Então, apesar de José não ser o Faraó, Judá sabia que ele representava o Faraó, de maneira que o que ele dissesse seria feito. Ou seja, se José dissesse morte a todos eles, e José trazendo essa morte em função de revidar aquilo que ele passou, todos eles morreriam. Por outro lado, se José dissesse vida a todos eles, aconteceria, porque o dito de José era ou tinha o peso dito do Faraó. Em Gênesis capítulo 44, verso 29, diz o seguinte: se agora também tirardes a este a este Jacó da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com aflição à sepultura. Essa expressão, ou esse versículo, é algo muito pesado, porque nesse momento os filhos de Jacó que estavam no Egito foram até Jacó, voltaram até Canaã, subiram até Canaã. Isso é muito importante. Quando eles vão ao Egito, eles descem ao Egito. E quando eles vão para Canaã, eles sobem a Canaã. Então nós temos aí figuras de lugares elevados e lugares baixos. Por que lugares elevados e lugares baixos? Porque no Egito se praticava a escravidão e muitas outras coisas que não era praticado, além do próprio relevo, é claro, mas isso também tem todo um significado, toda uma figura envolvendo essas expressões de descer ao Egito ou subir a Canaã. E nesse momento eles estão diante de Jacó, pedindo que Jacó enviasse o menino, ou seja, Benjamim, o filho mais novo de Jacó, que ele nasceu depois de José, com eles para irem ao Egito, para que José pudesse libertar o outro irmão que ficou lá como refém até que eles voltassem. Nesse momento vem à cabeça de Jacó tudo aquilo que ele passou, ou seja, toda a dor que ele passou pelo filho querido que era José, toda a dor que ele passou em lembrar do tipo de morte que foi proposta para ele, ou seja, que José tinha sido comido por uma besta fera, por um animal do campo. E isso ele pensando e vendo as dilacerações que José porventura poderia ter sofrido, e ele então revive todos esses sentimentos, todas essas emoções nesse momento, a ponto de dizer que farei descer as minhas cães, ou seja, os meus cabelos brancos, farei descer a minha vida, a minha velhice, com aflição à sepultura, que todos querem, todos nós queremos, é ter uma velhice agradável e, se possível, uma boa morte. E aí ele estava prevendo que isso não iria acontecer se Benjamim fosse para o Egito, ainda mais com os irmãos que uma vez lá atrás, há 20 anos atrás, eles deixaram acontecer o que aconteceu com José. Nesse diálogo estava exposto a mentira de Judá, pois José não morreu, porque Jacó estava chorando a morte, pensando na morte de José. Então, à medida que Judá ia conversando com José, com Jacó, toda essa mentira lá atrás que os 11 irmãos cometeram e fizeram, ele estava revivendo tudo aquilo ali, né? O peso de José e nos irmãos, caso Jacó viesse a morrer.
e a angústia de Jacó pela possibilidade disso acontecer de novo. O mal, quando acontece, ele destrói, desarticula, desorganiza toda a nossa vida. Qualquer mal que acontece, ele traz uma desorganização. E viver aquilo que naquele momento Jacó estava vivendo era trazer de volta toda essa desorganização, todo esse caos, revivendo tudo aquilo que ele tinha vivido há um tempo atrás. Então foi um diálogo carregado de emoções, porque existiam traumas muito grandes que eram convividos com eles durante esses 20 anos. No segundo dia, Gênesis capítulo 44, verso 31 até o capítulo 45, verso 7, nos diz o seguinte: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com seu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em teu lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos. Olha o que está acontecendo com Judá e a transformação dele. Judá foi o cabeça de tudo aquilo que aconteceu com José, de vender o José, até de pensar em matá-lo, que foi a primeira proposta de Judá. Ele pensou, e nesse momento o tikkun, ou seja, a correção da vida de Judá não estava apenas em levar Benjamim de volta, mas se oferecer como no lugar de Benjamim, para que Benjamim voltasse com os irmãos e ele ficasse ali como escravo. Por quê? Porque nos 20 anos que se passaram, Judá e os irmãos tiveram que vivenciar a dor do seu pai. A dor do seu pai. E a gente sabe que um dos preceitos era honrar a pai e mãe. Nesse momento, esses preceitos ou esse preceito caía sobre a vida dos irmãos de forma dilacerante, porque cada vez que ele via Jacó chorando, ou triste, ou desfalecendo, ou pensando em José, isso vinha de forma dilacerante no coração de cada um deles. Então, nesse momento, o que Judá faz é corrigir isso aí. Judá, então, ele se coloca no lugar do seu irmão Benjamim como correção daquilo que ele fez anteriormente. Isso já aconteceu outra vez quando o evangelista João, o apóstolo João, no seu capítulo 1, verso 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João, aí já é o João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, nós fomos presenteados por Deus ao enviar Jesus. E Jesus ele veio com uma missão de substituir. Ele veio com uma missão de substituir aquele que ficaria preso eternamente pela vida dele, aquele que teria pecado, porque Judá disse que ele seria culpado eternamente daquele ato se o faraó ficasse com Benjamim. Eternamente, por todos os dias da sua vida, ele se colocou assim para seu pai. E aí nós vemos o seguinte, que há 2000 anos atrás, Jesus ele vem ao mundo, se coloca em nosso lugar e substitui. Ele se coloca como substituto do sacrifício que nós iríamos passar. Então Jesus, ele mesmo, o próprio João Batista dá testemunho disso: eis aí o Cordeiro de Deus que vai substituir aquilo que vocês vão passar, substituir aquilo que vocês iriam sofrer. Ele vai substituir por ele mesmo. E Jesus, como nós sabemos, era da tribo de Judá, ou seja, ele era descendente desse Judá que lá atrás se colocou também no lugar de Benjamim. Então, o que Judá fez foi
a manifestação de uma figura de um descendente dele, porque Jesus é descendente de Judá, consequentemente chamamos de filho de Judá, né? Nós dizemos que Jesus é filho de Davi e Davi é filho de Judá, ou Jesus é filho de Judá porque vem da tribo de Judá, é um dos descendentes. Então Jesus faz a mesma coisa que Judá faz, com uma diferença: Judá não tinha condições nenhuma de ser o substituto da vida de todos, mas ele fez como substituto da vida do seu irmão, aquilo que Jesus faria mais tarde em outro momento, né? No segundo dia, 44, 31 a 45, 7, temos em Gênesis capítulo 1 o seguinte: então José não se podia conter diante de todos os que com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Nesse momento que existe é o seguinte: eles foram, os irmãos de José foram até Jacó, trouxeram Benjamim, e nesse momento José identifica que Judá tinha se convertido, Judá tinha mudado, Judá não era mais a pessoa que ele conheceu há 20 anos atrás. E vendo toda essa mudança no coração de Judá, e não somente por fala, mas ele se colocando no lugar de Benjamim, o coração de José é cheio de amor pelos irmãos, porque até então o que ele pensava era de fazer algo contra os irmãos. Tanto é que ele fez várias provas para ver se os irmãos tinham se modificado, tinham melhorado, tinham se transformado em pessoas melhores. E nesse momento que ele identifica essa qualificativa, ou seja, que Judá e os seus irmãos não eram mais os mesmos que ele conhecia há 20 anos atrás, ele então começa a prantear e sentir no coração um amor tão grande que não deu a José uma outra opção senão perdoá-los e, o mais importante, se revelar aos irmãos. Então, o fruto do nosso arrependimento faz com que, através do nosso testemunho, assim como foi com Judá, venha a transformar corações. É o nosso arrependimento genuíno que faz com que as pessoas, vendo quem nós éramos e quem nós somos, se converter dos maus caminhos. Judá, que significa louvor, manifestou louvor a Deus com o seu arrependimento. Ainda no segundo dia, temos Gênesis capítulo 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Então nós temos a questão da profunda intimidade de José com os seus irmãos e com Deus, quando o pecado e os seus irmãos declararam e constataram o seu arrependimento. Isso também já aconteceu lá atrás, ou seja, uns 2000 anos atrás, né, quando Jesus se revelará a Israel. Jesus veio ao mundo, nasceu em um corpo de criança, viveu como judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, pregou como judeu, morreu como judeu e ressuscitou como judeu, porque Jesus era judeu da tribo de Judá. E ele, como da tribo de Judá, ele chegou aqui e disse que os seus, João diz isso, que os seus, ou seja, os seus irmãos, os judeus, não o reconheceram, assim como aconteceu com José, quando seus irmãos não o reconheceram. Mas ele vai se revelar a esses irmãos, aos judeus, aos israelitas, assim como José se revelou a seus irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica de quando isso vai acontecer. Está em Romanos capítulo 11, verso 25 e 26, que diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Qual segredo? Para que não presumais de vós mesmos,
Então o segredo, Paulo diz agora, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, o endurecimento de não aceitar a Cristo, o endurecimento de perseguir a Cristo, de torturá-lo, de matá-lo e de rejeitá-lo, em parte veio até que a plenitude dos gentios, ou seja, daqueles que não são judeus, daqueles que não são israelitas, a plenitude dos gentios, haja entrado a salvação. Então ele diz em parte. Por que ele diz em parte? Porque tem uma parte humana e outra parte que é essa aí, que é uma parte que diz respeito ao plano de salvação de Deus. A parte humana tem judeus, tem israelitas que não serão salvos, assim como os gentios. Muitos de nós não seremos salvos. Então, por quê? Por opção, nós escolheremos ou vai ser escolhido por aqueles que não querem ser salvos a não andar com Jesus. E aqueles que não decidem e não querem andar com Jesus já escolheu o seu caminho, já escolheu o seu futuro, o seu fim e, consequentemente, a perdição. Todavia, aqueles que escolhem Jesus como seu único e suficiente Salvador se enquadram nisso aí. Que o endurecimento veio a um grupo de judeus, em parte veio a eles, até que a plenitude de gentios, nós que somos não judeus, né? Nós somos cristãos, descendentes de Cristo, e seguimos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso link com Deus. Cristo Jesus é que nos liga a Deus. E assim, todo o Israel será salvo. Depois que todos os gentios forem salvos, entrarem à graça da salvação, então Jesus se manifestará, e aí fala da vinda de Cristo. Jesus se manifestará e eles entenderão que aquele é o José espiritual, que aquele Jesus que lá atrás teve todo aquela rejeição, ele era o José espiritual, ele é o Jesus, o judeu que eles vão reconhecer no final, quando o último gentio entrar a salvação. Então, quando Jesus voltar, o último gentio já entrou a salvação. Porque está escrito: de Sião virá o libertador. Quem é o libertador? Jesus. E desviará de Jacó. Olha a relação entre Jacó e José. Olha a relação. Porque assim como Jesus vai desviar não só de nós gentios, mas de Israel, dos remanescentes de Israel, que se converterão e reconhecerão José que reconheceram José como seu irmão, vão reconhecer também Jesus como seu irmão. E aí eles vão lembrar que ele era o libertador. Ou seja, no segundo templo, só abrindo um parênteses aqui, no segundo templo não existia a Arca da Aliança, existia o templo com todos os materiais do templo, existia uma cortina que separava o Santo do Santo dos Santos, mas atrás do Santo dos Santos não existia a Arca da Aliança. Então, eles não perceberam que a Arca da Aliança estava andando entre eles na pessoa do próprio Jesus. Esse é um ponto. O outro ponto também é quando nós falamos que somos cristãos, essa é uma designação no quarto século aproximadamente, quando foi colocado os romanos, eles fizeram uma mixagem, misturaram ao credo dos judeus que se convertiam a Cristo, que aceitaram Cristo e entravam a seguir como seguidores de Cristo, para ser cristão através de um edito de Constantino. Então essa mudança dos seguidores de Cristo antes de Constantino, eles eram chamados de o povo do caminho. O povo do caminho. Qual o caminho? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus estabeleceu um novo caminho longe do que se chamava religiosidade ou religião. Então Jesus se coloca como o caminho e todos que seguiam Jesus eram seguidores do caminho. Era assim que eles eram chamados. Vocês podem ver isso no livro de Atos. Quem colocou, quem incluiu
inseriu a expressão cristão no nosso dia a dia. Na história foi o imperador Constantino. Podemos ser chamados de cristãos? Sim, podemos ser chamados de cristão, mas antes de Constantino não era cristão, era o povo do caminho. Ainda no segundo dia, em Gênesis capítulo 45, versos 2 a 4, diz o seguinte: e levantou a sua voz com choro. Quem levantou a sua voz com choro? José. De maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Dado o clamor, esse clamor aí, esse urro, é um mix, é uma mistura de alegria com dor, com tudo que ele tinha passado, com todas as prisões, cadeias, provações que ele havia passado, e de agora ver a restauração que Deus estava fazendo na vida deles. Então, a dor e o urro que ele deu, o choro, o pranto foi tão alto que na casa de Faraó e na casa dos egípcios, veja que eles estavam em um local separado, eles ouviram esse choro, esse pranto de José, tamanha dor que José sofreu. Eu sou José, ele se revela, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados com aquilo. Ou seja, os irmãos estavam na mente a carga de tudo que aconteceu lá atrás, a carga desses 20 anos vendo o pai dele triste, a carga que eles passaram ali sendo provados por José a todo tempo, sem eles saberem que era José, e agora José desponta na frente dele dizendo: eu sou José, eu sou seu irmão e meu pai ainda está vivo, ou seja, vive ainda meu pai. E seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. É o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e que os israelitas e o povo judeu identificarem Jesus como sendo aquele que lá atrás, há 2000 anos atrás, foi crucificado e morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eles vão ficar pasmados. Na verdade, a terra toda pasmará por saber que aquilo que nós contamos e falamos diariamente a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo está ali na frente deles. E esse pasmar, assim como aconteceu com os irmãos de José para com José, será infinitamente maior quando Cristo vier e se apresentar a todos os israelitas e a todo o mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que agora está glorificado. Será um momento de estarrecer-se, um momento estarrecedor, um momento de pasma para a felicidade de todos que aceitaram a Cristo, porque seguirão com Ele e estarão com Ele, e de delírio, de dores e de choros e prantos para aqueles que rejeitaram a Cristo e nunca quiseram ter uma comunhão com Ele. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim, porque eles estavam com medo. Essa é o que vai acontecer quando o nosso José espiritual chegar. Tanto é que Apocalipse diz que muitos se esconderão nas cavernas, ou seja, nos seus abrigos, e vão dizer: escondei-nos da face daquele que vive para todo sempre, pois é chegado o dia deles. Deles quer dizer de Jesus e de todos aqueles que seguiram o caminho, de todos aqueles que seguiram a Jesus Cristo. E chegaram-se então e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Essa frase é muito pesada. Primeiro porque ele se declara como José. Os irmãos agora podem tocar e pegar nele e ver que era José. E diz assim: olha, eu sou aquele que vocês venderam. É difícil conviver com o pecado, sabendo que mais tarde o nosso pecado baterá na nossa porta e assim: você pecou nessa questão aqui. E isso vai acontecer. Por quê? Porque quando estivermos diante de Jesus, descortinará toda a nossa vida, do primeiro dia
da fecundação até aqui passará em nossa mente, em nossos olhos, aquilo que nós fizemos, e isso vai ser muito duro. Todavia, temos que lembrar que nós temos o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, e isso será num instante tão grande, tão pequeno, que o sangue de Jesus não permitirá que com aquilo que nós vamos ver, venhamos a morrer, porque o sangue de Jesus está sobre nós. O nome de Judas vem de Judá. Judas é uma variação do nome de Judá. Ele foi quem vendeu a Jesus. Então aqui nós temos também um outro link, quando José diz assim: eu sou José, vosso irmão, a quem vendesses para o Egito. E foi isso que Judas fez. Judas vendeu para o Egito? Não. Vendeu para a corte sacerdotal da época, consequentemente entregou à corte romana. A corte romana então julgou e sentenciou e executou a pena. Mas o Egito aí diz respeito a tudo aquilo que não é de Deus. Então, o fato de Jesus ser entregue por Judas na mão de quem foi entregue, e esses então levaram para Pilatos, e Pilatos então julgou e executou a pena, esses aí que são aqueles que o traíram e vendeu para o Egito. Então, o Egito aí é tudo aquilo que não é de Deus e tudo aquilo que não está em Cristo. No terceiro dia, temos a expressão, o versículo, em Gênesis capítulo 45, verso 8, que diz o seguinte: assim, não foste vós que me enviastes para cá, ou seja, José dizendo que não foram vocês. Isso está mais um motivo de perdão. Por quê? Porque José entendeu o que havia acontecido nesse momento, porque até então ele estava testando os irmãos, e não só testando, mas vendo se os irmãos haviam mudado, porque se não houvesse mudado, ele iria agir de uma outra forma. E todo esse episódio, inclusive a correção de Judá, reconhecendo que ele errou, deu a José o entendimento de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, e que tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José foi vendido, ele foi escravo, serviu como escravo e chegou a um ponto de ser declarado como pai de Faraó. Por quê? Porque ele provia Faraó de tudo. Ele foi também declarado por senhor da casa de Faraó, ou seja, ninguém mandava na casa de Faraó, ninguém colocava água, tirava água, limpava a casa ou não limpava a casa, se José não dissesse faça. Se José dissesse pule, todos perguntavam a que altura. E como regente, então José percebe aí nesse momento, ele tem um entendimento que tudo aquilo que aconteceu com ele até esse exato momento diz respeito à ação de Deus na vida dele. Todavia, vale ressaltar que quando passamos por um processo, nem sempre entendemos os planos de Deus. Quando passamos por uma privação, nem sempre entendemos os planos de Deus. E foi isso também que aconteceu com José. Ele sabia que Deus estava no processo, ele sabia que Deus iria salvar, mas ele entendia também que existia muito da mão humana. Depois que tudo aconteceu e com esse entendimento, então José pôde lançar mão da sabedoria para perdoar o irmão. Então o entendimento que José teve, que Deus estava por detrás de tudo aquilo, deu a sabedoria a José de perdoar os irmãos. No quarto dia, vai de Gênesis capítulo 45, 19 até 45, 27, e vamos ler os versos 45 de 17 e 18. E disse Faraó a José:
dize a teus irmãos, nesse momento já tinha se revelado a seus irmãos, já tinha feito as pazes, perdoados, eles estavam já em família restaurada. Fazei isso, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã e tornai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra e comereis da fartura da terra. Aí tem dois conceitos importantes que Deus colocou no coração de Faraó: gratidão e reconhecimento. Porque Faraó sabia que tudo aquilo só estava acontecendo por causa do Deus de José. Foi o Deus de José que revelou os sonhos a Faraó, e através da revelação de sonho deu também a estratégia a Faraó, e Faraó então pôde ser uma grande nação, um grande império egípcio, como foi naquela época um império de esplendor. E esse reconhecimento fez com que Faraó mandasse trazer toda a família de José, todos, ao todo foram 70 pessoas que saíram dos lombos de Jacó. Esse sair dos lombos de Jacó é que são filhos, netos, mas não conta aí as suas noras e escravos. De família que saiu do seu lombo, de filhos e netos, foram 70 pessoas que subiram, e muitas outras mais. Pediu que eles viessem e se estabelecessem no Egito e pudessem comer do melhor que Deus, através de José, fez acontecer na vida de Faraó. No quinto dia, Gênesis 45, 28 até o 46, 27, diz o seguinte: E falou Deus a Israel, ou seja, a Jacó, em visão de noite, disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir a Canaã, e José porá sua mão sobre os seus olhos. Aí tem algumas coisas, alguns pontos bem interessantes. Primeiro, diz respeito a eis-me aqui. Esse eis-me aqui, ou Hinene, não é somente eis-me aqui, estou aqui, ou coisa assim, mas é um eis-me aqui a minha vida, pode usá-la, pode sacrificar, eu quero intervir na história, não tenho nenhuma restrição, estou aqui para o que o Senhor quiser fazer de mim, estou aqui à sua disposição. Um outro ponto também é descerei contigo. Então eles estavam em Canaã, iriam descer para o Egito. Esse descer para o Egito foi o que nós falamos, onde o Egito tinha toda uma cultura e um sistema político organizado em cima de escravos, e isso sempre foi contrário ao povo de Israel, a escravidão ou coisa desse tipo. Então, descer ao Egito fala de que Canaã é um local onde havia elevação espiritual, onde havia nobreza espiritual, e o Egito é um local onde existia o oposto. Isso causava medo a todos que iam ao Egito. Além do mais, nós temos duas experiências do povo de Israel no Egito. Antes deles ficarem lá 440 anos como escravo, teve uma experiência muito ruim com Abraão no Egito, na questão de Sara, onde o faraó do Egito quis ter Sara como sua esposa, e essa mesma coisa aconteceu com Isaac quando ele foi ao Egito, e então o faraó também quis ter a esposa de Isaac como esposa. E esses dois eventos marcaram Israel quanto ao perigo que era estar no Egito. E a última expressão que diz respeito que José porá as mãos sobre seus olhos. O que é que isso quer dizer? Que José iria ver a morte do seu pai. Ou seja,
José, até encontrar seus irmãos, acreditava que ele nunca mais iria ver seus irmãos, tanto é que foi surpresa quando ele os reconheceu, e muito menos seu pai, porque ele não sabia nem se o pai estava vivo. E o que Deus estava dizendo é que a família estaria reunida e que o filho amado de Jacó, que era José, iria ver juntamente com os demais a sua partida, por isso iria colocar as mãos nos olhos, que é algo que geralmente é feito quando uma pessoa morre, alguém vem e fecha os olhos com as suas mãos, né? No quinto dia, e tomaram seu gado e os seus bens, e que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. A partir do verso 7, então sai descrevendo todos os filhos de Jacó, né, Judá, Simeão, Zebulon, Levi, todos eles, e os filhos deles e os filhos de seus filhos. Então ele sai desenvolvendo ali e narrando a árvore genealógica. Isso é algo muito interessante, a capacidade que o povo de Israel, o povo judeu, tem de guardar essa história, né? Mais do que qualquer uma outra. Eles têm a linhagem de Adão até os dias atuais. Ele tem a linhagem de todas as tribos, inclusive as tribos onde estão, porque lá em Israel a gente vê basicamente a tribo de Judá, né? Mas todas as outras tribos têm um pouco de povo ali, e depois de 48, os judeus de todo mundo começaram a voltar para Israel. E há judeus da África que 2022, salvo engano 2020, eles voltaram para Israel, fazendo assim de novo o ajuntamento das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. E essa linhagem toda escrita está muito bem documentada. Tanto é que nós vemos isso também em Lucas, que ele faz uma linhagem de Adão, de Jesus até Adão, e diz Adão veio de Deus, e em Mateus, que ele também faz de Jesus até Abraão. Então essa linhagem, eles têm isso como muito preciosa, e é essa linhagem que identifica a história e a vida e o caminhar do povo judeu sobre essa terra, identificando como um único povo que tem uma linhagem escrita desde o primeiro até aqui, coisa que nós não vemos em outras culturas e outras nações, até porque muitas delas não mais existem. Por exemplo, os babilônicos, né? Não mais existem os sumérios, não mais existem. Então não tem os persas. Nós sabemos que a Pérsia é o Irã, mas não tem uma linhagem escrita, documentada como os judeus. E isso é algo muito interessante, isso é algo muito importante que cativa o meu gostar, a minha percepção sobre o povo judeu. No capítulo 6, ou no sexto dia, capítulo 46, 28 até 47, 10, diz o seguinte, no 47, 30. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Olha a esperança que Jacó tinha, e mesmo ao tempo uma tristeza por achar que José estava morto. Ele tinha esperança porque ele acreditava que de alguma forma ou de outra, nem que seja no mundo vindouro, ele iria ver José. E agora ele diz que pode se despedir, porque os olhos dele viu que José estava vivo. José passou 20 anos longe da família, 20 anos sem dar notícias, sem enviar recados, sem saber como eles estavam, até porque José não podia sair de onde ele estava, porque ele era escravo. Escravo não tem liberdade de ir e vir. Escravo tem que ficar servindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer momento que o seu rei ou o seu faraó
viesse então a chamá-lo a qualquer momento. Então, por esse motivo, José não podia sair. Teve um momento que ele teve condições de fazer, mas aí entrou o sonho que Deus deu ao faraó e ele tinha algo para cuidar, porque ele sabia que existia um propósito nisso aí. A gente vai ver esse propósito agora. Não somente de alimentar e manter o povo de Faraó, o povo egípcio, né? O Egito vivo e com fartura, mas de enriquecer o Egito com tudo aquilo que ele iria fazer e salvar o povo de Canaã, inclusive sua família, né? No 7º dia nós temos 47:15-16, que diz o seguinte: acabando-se pois o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se faltar dinheiro. Assim como teve 7 anos de fartura, e o povo viu José e o Egito guardando, uma coisa que ele poderia pensar era também fazer a mesma coisa e guardar, mas eles não fizeram, porque o Egito estava em fartura. E aí, acabando os 7 anos, entrou os 7 anos de vacas magras ou de espigas velhas, né, que não dava para comer. Ou seja, 7 anos de restrição de sol, sem chuva, e não tinha como plantar, nem colher, nem nada nesse sentido. E aí o povo egípcio começou a comprar, assim como os filhos de Jacó, os irmãos de José fizeram. Todo o povo descia até o Egito para então comprar mantimentos, comprar trigo, cereais e tudo mais. E chega um tempo que o dinheiro acabou, E acabando o dinheiro, eles vão a José e dizem assim: o que nós podemos fazer? Porque nós vamos morrer diante de você. Então José diz assim: olha, vocês não vão ficar sem o trigo, então vamos fazer o seguinte: o que vocês tiverem de gado, eu recebo o gado como parte do pagamento, né, logo que o dinheiro acabou. De todos aqueles que não tiverem dinheiro e quiserem comprar mantimentos com gado, eu recebo gado como pagamento disso aí. E não somente foi o gado, ou seja, o dinheiro, gados e ovelhas, cavalos e jumentos, e inclusive as terras, que chegou um tempo que eles tinham terras, a terra toda seca, não podia plantar nada, e eles tinham 2 opções: ou comer terra ou se desfazer da terra. E José fez o seguinte: eu recebo a terra de vocês, vocês ficarão na terra produzindo, e parte do que vocês produzirem, porque eu vou dar semente, vocês devolvem como pagamento a Faraó. E dessa forma, com essa estratégia que Deus deu a José, ele não só manteve o Egito abastecido em tudo, mas todas as cidades circunvizinhas abastecidas, Canaã abastecido. Ele trouxe riquezas, porque tudo que ele recebia ele colocava nos cofres de Faraó. Todo o gado ia para Faraó, as terras juntava as terras do Egito, de maneira que o Egito cresceu assustadoramente em terras, em gado, em riquezas, em cavalos, em jumentos, que eram utilizados para carga, eram animais de carga. E tudo isso foi feito e veio a ser feito pela mão de José. No 7º dia, que no caso hoje é sábado, nós temos a seguinte colocação: temos Mafeti, que é a conclusão, né, que vocês encontram em Gênesis 47, 25 até 47, 27, são esses 2 versículos, vocês podem ler, né, caso desejem, se tenham interesse. E o Mafeti quer dizer conclusão, e a inserção, que é a Haftarah. Essa inserção é um texto que não é da Torá. A Torá são os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuído a Moisés como escritor desses livros, né? É um texto fora desses 5 livros, que pode ser um livro profético, um livro poético, como Romanos, Cantares, né? Pode ser um livro histórico, como Reis, Crônicas, Samuel, e pode ser qualquer um desses livros, tanto profetas maiores como menores, um texto que tem a ver com essa paraxá, ou
pode incrementar a Parashá, dando mais perspectiva e abrangendo assim a visão. Hazak, Hazak, Venite Hazak, que quer dizer força, força, que sejamos fortalecidos. Shavuot, boa semana para todos, até o próximo sábado, querendo Deus.